Shalom, Brahá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sou o irmão Gil, então vamos lá, dando continuação aqui ao livro do Midrash, o Midrash diz, e nós estamos falando sobre a história de Sansão ainda, ok? Então vamos lá, ok? Mandando um forte abraço a todos nossos irmãos aí, irmão Gilmar, irmão Chancher, irmão Eduardo, irmão Feri, irmão Rosemary, irmão Sérgio, um forte abraço para vocês, pessoas que sempre estão nos apoiando em nosso canal. Bom, vamos lá, estamos na página 104, pessoal. O Midrash diz. Okay? Vamos lá, fala assim. Os pais de Sansão não tinham como saber que Hashem havia planejado que Sansão se casaria com essa mulher filisteia. Por isso ficou tão chateado, mas eles viram como o filho deles era teimoso. Então eles finalmente concordaram em acompanhá-lo até Dina e falar com a mulher. Dina estava localizado em uma área cheia de vinho, de vinhedo, e era o tempo da colheita e as uvas estavam maduras. Os pais de Sansão disseram: vamos pegar um atalho pela vinha. Mas você, Sansão, deve passar por volta dela. Um Nazir é proibido andar em uma vinha quando as uvas estiver madura. Ele pode ficar tentado a comer um pouco. Sansão se separou do seu pai. No caminho ele teve uma aventura que não era incomum no tempo antigo. Naqueles dias, era perigoso viajar desarmado. Era perigoso andar desarmado pelo campo. Ursos e leões ficavam escondidos na floresta. Eles frequentemente atacavam os viajantes e se estivesse com fome. Quando caminhava, Sansão viu um rugido tremendo. Um jovem leão estava correndo em sua direção, pronto para cravar os dentes nele. Sansão não carregava arma consigo. Normalmente ele teria sido morto, mas de repente Sansão sentiu o espírito de Hashem sobre ele, e ele ficou cheio de força e coragem. O jovem leão não parecia mais assustador. Era como um cordeiro, inofensível aos olhos de Sansão. Ele rasgou o leão com as próprias mãos e a rasgou como fosse uma pequena cabra ou cordeiro. Sansão deixou o leão morto no chão e continuou seu caminho. Ele entendeu que Hashem havia lhe enviado um sinal. Hashem estava sugerindo a Sansão que, embora os filisteus fossem leões ferozes, ele nem precisava de uma espada ou lança para vencê-lo. Os filisteus caíram diante dele, não por causa de sua força física, mas porque o espírito de Hashem repousava sobre ele. Hashem deu a ele esse sinal para encorajá-lo e não temer dos filisteus. Eles eram os leões, eram apenas jovens cordeiros que eles poderiam facilmente destruir com a força sobrenatural. Um pouco mais tarde, Sansão se juntou aos seus pais novamente, e eles sem mencionar o incidente com o leão. Por quê? Talvez Sansão não quis se gabar de sua força maravilhosa, ou ele temia que falasse sobre isso, levasse novamente o argumento aos seus pais. Ele podia dizer: veja como o Senhor ajudou você a fazer extraordinárias. E, no entanto, você insiste em se casar com uma mulher filisteia. Os pais de Sansão os levaram para a mulher filisteia. Sansão falou com ela e eles ficaram noivos.
Foi marcado uma data para o casamento. Sansão e seus pais foram para casa. Quando chegou a hora do casamento, Sansão voltou para Dina e, ao passar pela vinha, lembrou de sua experiência com o leão. Sansão decidiu procurar o local novamente para agradecer a Shem por salvá-lo. O cadáver do leão ainda estava no chão. Um enxame de abelha buzinava sobre ele. As abelhas estavam usando o corpo do leão como colmeia. Uma poça de mel dourada estava reunida ao corpo. Sansão ficou bastante surpreso com isso. Geralmente são leões que comem os animais. Disse ele: agora a comida está saindo do leão. Que estranho. Ele pensou: talvez isso signifique que os filisteus que estão tentando devorar Beni Israel se tornarão alimento para eles. Serão totalmente devorados por os judeus. Sansão decidiu comer um pouco de mel delicioso. Então ele pegou um pouco de mel do cadáver do leão e comeu quando estava ao caminho. O pastor que nos diz isso para criticar Sansão. O mel estava preso no corpo do morto de um animal não caché. Um homem sagrado como Sansão não deveria ter tocado nele. Além disso, não foi correto da parte dele beliscar algo enquanto caminhava. A partir disso, vemos que Sansão teve um problema quando se travava se controlar. Ou seja, Sansão, a partir desse exato momento, Sansão começa a ter problema para controlar-se, né? Para se controlar. E essa falta de controle levaria mais tarde a praticar outras avarotes. Avarote é pecado. Shishon levou o resto do mel para os pais, mas não mencionou onde havia encontrado. Uau. O enigma. O pai de Sansão havia ido a Dina um pouco antes, a fim de preparar a futura esposa de Sansão para se tornar uma Vierote, uma convertida. Uma convertida ao judaísmo. O casamento aconteceu e Sansão fez uma festa em todos os dias durante 7 dias. Quando um casal judeu se casa, eles têm uma semana de comemoração, chamada de Sheva Berachot. Os noivos são tratados como reis e são convidados para uma refeição festiva todos os dias. Palavras de louvores são cantados em sua homenagem. Esse costume remonta ao tempo antigo. Sansão convidou 30 filisteus, incluindo os seus amigos e membros da família de sua esposa, para comemorar com ele após o casamento. E quando festejava, Sansão decidiu usar uma oportunidade para atingir os filisteus. Afinal, ele fosse a razão primordial dele se casar com uma filisteu. Ele decidiu perguntar a eles um enigma difícil, que ele tinha certeza de que não conseguiria resolver. Isso levaria à discussão, que por sua vez lhe daria uma desculpa para combater os filisteus. Você gostaria de ouvir um enigma? Sansão perguntou a todos os seus convidados. Certamente, ele respondeu com curiosidade. Vou lhe oferecer um prêmio se você adivinhar a resposta correta para o enigma. E disse Sansão, se você encontrar a resposta durante esses 7 dias da celebração, eu perco e terei que dar a vocês prêmio de 30 cobertas e 30 roupas. Mas se vocês não encontrar a resposta, vocês devem esse prêmio. Você deve esses prêmios de roupa. Mas vocês não encontraram a resposta.
Concordamos. Todos disseram, vamos ouvir o seu enigma. Em seguinte sessão, ou comentou, né? O comentou, veio a comida do forte e saiu doce. O que é? Os filhos de Deus pensaram e pensaram, mas não conseguiram encontrar a resposta. Isso não é surpreendente, mas era um tipo de pergunta que pudesse ser respondida usando a mente. Como alguém poderia descobrir se esse enigma? Havia uma dica. Entretanto, Sansão estava oferecendo a ele, quando ele dissesse, vocês têm que encontrar a resposta. E ele quis dizer que os filisteus deveriam encontrá-la em sua mente, mas para que elas poderiam ser encontradas. Uma busca pela vizinhança, e os filisteus tiveram que olhar todas as partes, e deles teria descoberto o cadáver do leão com a colmeia dentro dele. Então eles teriam entendido o enigma, mas eles não pensaram em procurar e era impossível descobrir a resposta para esse enigma, somente pensando. Pois, depois de 3 dias, os filisteus se cansaram e tentaram adivinhar a resposta. No Shabat, Sansão deixou os filisteus e eles não teriam passar o dia sagrado no Shabat com eles. Os filisteus aproveitaram a oportunidade e falaram com a esposa de Sansão, sem o consentimento dele. Faça o seu marido me contar a resposta para o enigma. E eles ordenaram. Se você recusar, estará em apuro. Cedo ou tarde, Sansão cairá em nossas mãos e nós o mataremos. Depois de nós, queimaremos junto com a casa dos seus pais. Sansão estará aqui para defender você? Viemos à sua festa para divertir-nos. Por que deveriam pagar ao seu marido um prêmio de 30 roupas e coberta? Você deseja se tornar a todos nós um pobre? A esposa de Sansão estava realmente assustada com a ameaça dos filisteus. Quando Sansão voltou, ela estava em lágrimas. Você me odeia. Você declarou um enigma que não me disse a solução. Não contei a resposta a ninguém, riu Sansão, enquanto se defendia. Nem mesmo para os seus pais? E eu certamente não o odeio. A esposa de Sansão não aceitou essa resposta. Ela chorou e soluçou. Não importava o que Sansão dizia, ela não se animava. A vida de Sansão se tornou miserável. Ele não pode aproveitar o resto da festa, porque a sua noiva esteve de mau humor o dia inteiro. Esta era uma festa, né? Esta era um sinal para o futuro, pois o casamento de Sansão chegaria em um triste fim. Finalmente, o 7º dia da festa, Sansão não pôde se conter e disse à esposa a resposta do enigma. Ela imediatamente passou para os filisteus que estavam na festa, e os filisteus eram espertos e eles não disseram a Sansão a resposta imediatamente, mas esperavam até o pôr do sol, que está quase ao pondo no 7º dia. Ele queria fingir que demorava muito tempo para descobrir o enigma. Sansão tinha certeza de que havia vencido a aposta. Os filisteus queriam deixá-lo ainda mais aborrecido, esperando até o último minuto antes de dizer eles venceriam o desafio. Assim eles vieram a Sansão pouco antes do pôr do sol e anunciaram: finalmente descobrimos a explicação do seu enigma. Existe um alimento mais doce do que o mel, portanto, o doce deve ser o mel, e que o animal é mais forte do que o leão,
então forte é o leão. Eita, bora. A sensação era esperta. Ele não acreditava na falsa alegação de que eles mesmo havia pensado na resposta correta. Havia apenas duas maneiras pelas quais eles poderiam ter chegado à resposta. Ou eles encontraram o cadáver do leão com mel ou sua esposa o traiu, dando a língua aos dentes. Como os filisteus não mencionaram nada sobre encontrar o corpo do leão, Sansão assumiu que eles receberam a resposta de sua esposa. Eu sei onde vocês conseguiram essa informação, e disse ele aos filisteus. Vocês, ah, vocês arraram com a minha novilha. Essa era outra maneira de dizer, usaram minha esposa. Sansão decidiu que não havia prêmio aos filisteus. Eles encontraram a resposta trapaceando. Quando disse isso, os filisteus discutiram com Sansão, dizendo que ele realmente lhe devia ao que havia prometido. E essa era a oportunidade perfeita que Sansão estava esperando. Afinal, a ideia do seu casamento não era uma desculpa para uma chance de briga com os filisteus. Bom, vamos lá. Primeiro, ele matou 30 filisteus. Isso foi fácil, pois era muito forte. Ele tirou as roupas dos teus convidados à festa. O pastor que não menciona, ele também deu 30 cobertas que havia prometido. Talvez tenha dado apenas metade do prêmio, já que realmente sentia que os filisteus não mereciam nada por terem trapaceado. Sansão ficou furioso com a sua esposa por dar a resposta ao enigma. Ele imediatamente deixou Dina e voltou para sua casa. Sua esposa disse ao pai: Não quero ficar sozinha. Encontra-me um marido diferente. Muito bem, disse o pai. Vamos encontrar um novo marido para você. Esse era o pecado muito sério, mesmo para o filisteu, que não era judeu. Sansão não havia se divorciado da esposa, então ele não tinha o direito de se casar com mais ninguém. O pai dela e outros filisteus deveriam ter protestado, mas os filisteus não consideravam o casamento sagrado e eles trocavam os maridos tão fácil quando se troca de par de meia por outro. Quando Sansão estava ausente, a sua esposa se casou com um dos filisteus, que havia sido convidado para a festa e que havia sido o seu amigo anterior. Eita! Vamos lá, pessoal. E assim nós terminamos a página 108, paramos na 109 e vamos falar quando Sansão vai retornar. Né? Uau! Bom, vamos lá. Se você gostou, compartilha, deixa o like, seu comentário e até a próxima. Shalom Brahá. Vamos que vamos.